O episódio A Aplicação, da nova temporada de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, é uma verdadeira metralhadora de críticas sobre a forma como as redes sociais, mais especificamente o tipo de conteúdo viralizado em plataformas como TikTok, estão moldando o comportamento coletivo, deformando o senso crítico e derretendo lentamente o cérebro de uma geração. Mas o mais interessante aqui não é só a crítica, é o jeito como ela é feita. Mas antes de continuar o vídeo, se puderem se inscrever, deixar o like, vai me ajudar demais. E caso você queira dar uma força a mais, seja um membro aqui do canal, vai me ajudar muito. Você não tem noção. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. O episódio começa com Gumball e Darwin reclamando do Nokia tijolão que eles usam, dizendo que precisam de um celular mais atualizado para conseguirem usar o aplicativo que tá na moda. Porém a gente vê que a situação da família não tá lá muito boa, então Nicole fala que essa nova rede social é perigosa, dizendo que viu isso no Elmore Plus, que dá pra dizer que é o Facebook do nosso mundo. E Darwin fala que essa rede social é praticamente um asilo, então Gumball diz que apesar da geração dela ter destruído o planeta, se tem uma coisa que os jovens entendem, é de internet, literalmente chamando ela de velha. E por causa disso, a Nicole fica puta da vida, expulsa eles do carro e mete o pé. Gumball e Darwin decidem ir à loja de penhores para trocar o celular para finalmente usarem essa rede social. O nome dessa rede social é ClickSap, uma metáfora cômica pro vício nas trends, e como isso nos transforma em seres praticamente zumbificados por qualquer coisa que brilhe, se mexa e dure menos de 15 segundos. A gente vê as pessoas se comportando de forma irracional, repetitiva e automática. O simples fato de Gumball e Darwin não estarem participando da trend os torna verdadeiros estranhos, quase que excluídos da sociedade. E o mais assustador é que isso não está tão longe da nossa realidade. Quem nunca viu alguém sendo tratado como velho, desligado ou cringe por não conhecer a nova trend? Na lógica desse episódio, o aplicativo virou quase como uma religião, com seus seguidores devotados, seus rituais e sua doutrina de comportamento padronizado. Gumball e Darwin usam esses óculos que esse mendigo queria tanto que eles usassem, e esse óculos acaba por revelar a verdade por trás da ilusão, sendo uma analogia ao filme Day Live, um filme bem antigo. Estamos sendo constantemente bombardeados por comandos invisíveis que moldam o que gostamos, o que achamos engraçado, o que achamos legal. A cultura digital virou um campo de treinamento de condicionamento coletivo. Gumball até fala que isso é coisa velha, essas propagandas em outdoors, em televisão, só a geração antiga cai. E ele fala que nem adianta ele falar nada, que ele sabe bem essa conversa de ter sido criado pela internet, que isso tá matando a capacidade de atenção e blá blá blá. Ele não liga. Eu acho que isso até tem ligação com o episódio 9, em que eles se ferram justamente por ignorar e não prestar atenção em nada que as pessoas ao seu redor estão falando pra eles. Daí eles finalmente conseguem um novo celular e finalmente vão poder usar a tal rede social. E como um bom cidadão, ele ignora completamente os termos e condições e clica em aceitar. Porém, rapidamente eles veem o que essas redes sociais estão fazendo com as pessoas. Descobrimos então que quem criou essa rede social foi o mendigo, porém ele foi demitido. E para o mundo não acabar em um apocalipse, Gumball e Darwin destroem a torre que fornece serviço telefônico, mas isso não adianta de nada. Mas aí a solução para o problema foi nada mais nada menos que os pais começarem a usar a rede social. Essa é a parte brilhante do episódio e também a mais engraçada, porque é justamente quando os pais começam a usar a rede social que a trend morre. De repente todo o charme se desfaz. O meme que era legal fica imediatamente cringe. O conteúdo que era engraçado se transforma em vergonha alheia. E isso é muito real. O Facebook tá aí pra provar. Quando a rede social surgiu, era o centro da vida online dos jovens, mas bastou os pais entrarem, tios começarem a comentar nas fotos dos sobrinhos, as tias enviarem gifs de bom dia com florzinhas, e o Facebook virou um território abandonado por adolescentes. Foi completamente dominado pela geração anterior e perdeu o apelo jovem. E hoje, o mesmo acontece com o Instagram, amanhã será o TikTok, e assim o ciclo se repete. Essa cena serve como um espelho ácido da nossa própria hipocrisia. Nós, jovens, passamos a vida zombando dos mais velhos por não entenderem o mundo digital, por não saberem usar emojis certos, por postarem coisas toscas, mas no fundo, a reação que tem quando um adulto participa de uma trend é exatamente igual ao que criticam. Puro julgamento. A verdade é que no final ninguém quer que os pais estejam na festa. É como se a presença deles estragasse a ilusão de juventude, liberdade e autenticidade da internet. Mas será que isso não revela o quão frágil essa autenticidade realmente é? O episódio também toca em outro ponto, que os jovens se acham mais inteligentes por estarem conectados às últimas tendências. Mas será mesmo que são tão espertos assim? Gumball e Darwin viram colegas virarem praticamente marionetes. Essa zombificação causada pela app mostra o quanto as pessoas estão dispostas a abrir mão do senso crítico para fazer parte de algo, de qualquer coisa, desde que prometa popularidade ou pertencimento. Não existe espaço para reflexão. É seguir ou ser excluído, curtir ou ser invisível. Daí entra a fala do Darwin, que eu achei bem interessante. A boa e velha natureza seguindo o seu curso.
Meio que uma aceitação amarga de que essas coisas simplesmente acontecem. Não importa o quanto a gente critique, zoe ou tente resistir, as trends vêm, dominam tudo, ficam por 5 minutos e depois somem. E no dia seguinte surge uma nova. É o novo normal. A sociedade atual virou um ciclo constante de hesitação e descarte, uma montanha-russa de dopamina digital. Isso diz muito sobre nossa geração, ou melhor, sobre o nosso tempo. Ninguém quer mais vídeos longos, ninguém quer pensar muito. Tudo tem que ser rápido, instantâneo, altamente visual e preferencialmente engraçado. Vídeos curtos, dancinhas, reações exageradas, filtros de voz. É isso que prende a atenção, é isso que viraliza. Não é porque somos burros, é porque estamos viciados. Viciados em estímulos curtos, viciados em gratificação imediata. E bem, os algoritmos sabem muito bem disso. A verdade é que isso nunca vai parar. As trends são como a moda, como os brinquedos de infância, como as bandas adolescentes de antigamente. Sempre haverá algo novo, efêmero e um pouco idiota. E eu acho que tá tudo bem. O que o episódio nos mostra, com toda a sua ironia e exagero, é que o problema não é a existência das trends. O problema é a forma como nós deixamos dominar por elas, como viramos reféns da aceitação digital, como achamos que estar dentro é mais importante do que ter senso crítico, mas também nos mostra que isso faz parte de um ciclo natural. As gerações anteriores criticavam os jovens por ouvirem rock, depois por assistirem MTV, depois por jogarem videogame, agora criticam o TikTok e amanhã será o que vier depois. No fim das contas, todas as gerações são um pouco hipócritas. Todos nós achamos que a nossa geração era melhor, que na nossa época as coisas tinham mais valor. Mas a verdade é que toda geração é moldada pelas ferramentas que tem à disposição, e todas elas acham que são as únicas a terem se descoberto no meio do caos. Mas a história se repete, sempre. A diferença é só o aplicativo. Talvez esteja na hora de aceitarmos que esse é o novo normal. Nossa geração tem seus vícios e absurdos? Sim. Mas também tem criatividade, humor e uma capacidade incrível de se adaptar. Talvez a efemeridade seja só parte do jogo, e a crítica mais profunda que o episódio nos propõe é essa: parar de olhar o presente com os olhos do passado. Porque, como Darwin diz com simplicidade, é só a natureza seguindo o seu curso. E talvez, só talvez, isso não seja tão ruim assim. Well, that's 2 businesses tanked. Maybe I'll go on a streaming service next. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Se quiserem que eu traga mais análises de episódios de Gumball, só deixar aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like e, claro, caso não seja inscrito, se inscreva. Quero muito chegar nos 100 mil inscritos e só vou conseguir com a ajuda de vocês. E caso você queira me fortalecer ainda mais, torne-se um membro aqui do canal como o Arashi, Camille, Berrerite, Rampazo e Ice. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui!